tá percebendo que tem até um parentesco ali? Porque, de certa forma, muitos desses povos aqui, os árabes também, vou falar deles, são descendentes de Abraão. Então você nota que são os filhos de Abraão brigando entre si. Olha como é que um caso de família pode resultar em grandes problemas. Agora eu vou falar de um outro reino que também sempre se tornou inimigo de Israel e hoje principalmente. Vamos ao próximo aí? Pronto, esse aí, ó, o Iêmen. A gente acabou de falar do Iêmen, né? O Iêmen que atacou Israel e que também quer mandar, como fala, foguetes para lá, mísseis e tudo mais. O Iêmen está mencionado aqui, olha, 2 Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. E Salomão conversou com a rainha de Sabá. A Bíblia fala, inclusive, da terra de Havilá e a terra onde tem o melhor ouro, o ouro de Ofir, e alguns pensam que seria na região do Iêmen. Olha o mapa de novo aí, olha. O reino de Sabá, da rainha de Sabá, está mostrado aí em cor alaranjada. Tem um outro mapa que vai mostrar de maneira mais precisa, porque alguns pensam que o reino de Sabá, ele pegava do outro lado. Esse mapa que vocês estão vendo aí, tá aparecendo pro pessoal na tela? Tá. Esse mapa que está mostrando aí, está mostrando o Golfo de Aqaba. Tá vendo? O Mar Vermelho, falei errado, o Mar Vermelho, que ele vai dar o braço do Golfo de Aqaba e o outro braço do Canal de Suez. Lá em cima é o Egito. Então, acredita-se que do lado de cá, onde está escrito África, também pertenceria ao reino de Sabá. Eu acho que o próximo mapa eu vou mostrar isso aí para o pessoal. Olha aqui, é a terra de Cush. A Bíblia fala da mulher Cussita, ou Cushita, como aparece lá na Bíblia. Inclusive, essa região que está marcada aí do povo de Cush, que pegaria o Iêmen, pegaria também uma parte do que hoje seria a Etiópia, pegaria alguns países ali da África também. Esse povo é engraçado. E quem gosta de estudar sobre a história do povo negro, uma das nações negras mais civilizadas foi a nação Cushita. Eles eram altamente tecnológicos. Deixa eu explicar que essa palavra é anacrônica para a época. Quando eu falo tecnológico, eu estou falando assim, para os fins daquela época, eu estou falando do período do bronze, até o período do ferro. A tecnologia, por exemplo, de fazer um metal era uma tecnologia. É que a gente pensa em tecnologia, pensa em celular, em computador. Era uma tecnologia. Então, era um povo negro, altamente sofisticado, de uma cultura altamente avançada. Tanto é que a rainha de Sabá era famosíssima, e ela veio de onde? Justamente desse povo cuxita, o reino do povo cuxita. Que Sheba era um dos condados ou um dos territórios do reino cuxita, que era muito maior. Olha o tamanho que ele pegava. Inclusive, eu estive lá em Meroe, que é no Sudão, e eu visitei no Sudão um pouco do reino cuxita. Nossa, Vilela, é incrível. Eles construíram pirâmides sofisticadas como os egípcios. Tem pirâmides no Sudão. E, inclusive, a língua hieroglífica usada pelo povo do sul do Egito ali, que hoje é o Sudão, que é o povo cuxita, é um tipo hieroglífico muito sofisticado que usa os mesmos caracteres do egípcio, mas eu, por exemplo, não consigo ler nada. Tá. Poucas pessoas conseguem decifrar tudo. E olha que curioso, até na época que o Egito dominou essa parte, o Egito chamou essa região de Núbia, em homenagem ao deus Anubis, que é aquele deus chacal, é o cachorro. E o povo núbio, que hoje é o Sudão, foi uma grande civilização do passado. A Etiópia, que hoje é um país que enfrenta tantos problemas de desigualdade social, de fome, de miséria, a Etiópia foi um país ultra mega power sofisticado no passado. Tá certo? Então olha que interessante aí. Essa região toda aí foi um grande império no passado. E a rainha de Sabá veio justamente de Sheba, que hoje faz parte, do Iêmen, e é inimigo de Israel. Inclusive, alguns acreditam, isso aqui não tem como provar, mas existe uma lenda
eu até tenho dúvida até que ponto eu posso chamar de lenda ou eu posso chamar de um evento histórico que foi mitologizado. Acredita-se que a rainha de Sabá, ou Sheva, como dizem em hebraico, que Sheva em hebraico pode ser juramento ou sete, Sheva. Mas o Sabá, o Shabá, ali não tem nada a ver, porque é um nome cuxita, tá bom? Essa rainha de Sabá, talvez ela ficou grávida de Salomão. Inclusive, tem uma lenda que conta que quando ela voltou para Sheba, ela não pôde casar com Salomão porque o reino dela não aceitou a união dos dois. Sabe essa questão da rainha que ama e não pode casar? Na rainha da Inglaterra, lá na história dela, não tem a irmã da rainha Elizabeth, que ela era apaixonada por um sujeito, não podia casar com ele porque ele era divorciado. E eles até colocaram no The Crown essa história. Pois é. Então diz que a rainha de Sabá não pôde casar com Salomão. Ela voltou muito triste. Aí alguns até dizem que ela voltou para o país grávida de Salomão. E que ela teve um filho com Salomão, o rei Menelik, que se tornou rei da parte da Etiópia. E na Etiópia, até hoje, é reconhecido que os descendentes do rei Menelik são descendentes de Salomão. Tá certo? Até tem uma história que o rei Menelik, ele ganhou de presente do rei Salomão uma cópia da Arca da Aliança. Aquela que o Indiana Jones foi procurar. E o rei Salomão, então, deu para o filho dele, com a rainha de Sabá, uma cópia da Arca da Aliança. Só que o Menelik, que era muito esperto, o que ele fez? Quando ele voltou para casa, ele trocou a Arca da Aliança, cópia que ele tinha, pela verdadeira. E até hoje, quem vai à Etiópia, tem um lugar lá, uma igreja, depois você pode dar uma googada aí, onde os sacerdotes que trabalham ali dizem que dentro dessa igreja está a verdadeira Arca da Aliança, e que uma cópia dela estava no Templo de Jerusalém. Então, essas buscas pela onde está a Arca da Aliança, né, que o Indiana Jones entrou um filme sobre isso, alguns lá na Etiópia vão dizer que a Arca da Aliança está na Etiópia. Então tem essa questão aí também. Ou há também alguns que, acreditando na possibilidade de Salomão ter tido um affair com a rainha de Sabá e que ficou aquele amor platônico que ele não pôde corresponder, alguns, não estou falando que é uma ideia unânime na academia, é uma possibilidade. Alguns acham que a rainha de Sabá seria a Sunamita, que é tão mencionado no livro de Cantares. Aí eles colocam a história de Salomão assim. Salomão, quando assume o poder, ele está todo cheio de entusiasmo, de sabedoria, escreve o livro de Provérbios. Se apaixona pela rainha de Sabá, aí escreve o livro de Cantares. Fica na fossa porque ele não pode realizar o amor com ela, aí escreve o livro de Eclesiastes, que é altamente depressivo. Repito, não é uma unanimidade na academia, mas há alguns que pensam assim. E uma curiosidade, lembrando que eu sei que eu estou falando do Iêmen, mas na época tudo era um povo só. O povo etíope e o povo iemenita era um povo só, era o povo cuxita. Israel reconhece hoje que, de fato, há na Etiópia judeus etíopes. Só que não estou dizendo que Israel valida essa história de Salomão com a rainha de Sabá, tá bem? Eles acreditam que esses judeus etíopes podem ser das tribos do norte que, ao fugirem, encontraram refúgio ali na região do Iêmen e também na região da Etiópia, e são judeus legítimos. Tanto é que eles voltam para Israel, fazem a Aliá, que é a subida para Israel. Você tem judeu etíope no exército, é interessante. Você está lá no exército e vê no exército pessoas negras como eu, que não tem nenhum daquele estereótipo do judeu branco europeu, negros como eu mesmo assim, são judeus etíopes. Alguns até de kippá, alguns religiosos e tal, e tudo ali. Bom, com isso então eu expliquei quem seria o Iêmen na Bíblia, tá bom? Então você já aprendeu